Estamos de volta aqui com o nosso debate de opiniões. Bom que deu um break aí, caiu o sinal, nós estamos de volta. Obrigado aí pela espiada aí da Nila Goulart, da Mari Max, do Mário Ribeiro Silva, Diego de Vargas Matos, Isabel Chagas e Sérgio Augusto, o Marco Silvano, o Jarbas Juarez, a Rose Prato, o Gerson Padilha Pereira e o Roberto Carboneira também tá lá, deram a sua espiada na nossa live lá no Facebook, programa Debate de Opiniões. Você nos vê pelo Facebook, você nos ouve no www.radiosantosabel.com.br e você nos ouve também no nosso app. Vai lá na sua Play Store e baixa o nosso app que você vai ouvir em qualquer parte do mundo a programação da nossa Rádio Santa Isabel. Latifundiários. Proprietários de terra devem quase R$1 trilhão à União. O agronegócio é parte do tripé, né, que elegeu Jair Bolsonaro presidente da República. O agronegócio leva nas costas, como alegam seus defensores, as contas do Estado brasileiro? Segundo o relatório Terrenos da Desigualdade, Terra, Agricultura e Desigualdade no Brasil Rural, publicado pela Oxfam, dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram que 4.013 pessoas físicas e jurídicas detentoras de terra no Brasil devem 906 bilhões de reais, uma dívida maior que o PIB de 26 estados. O montante é equivalente à metade do que todo o Estado brasileiro arrecadou em 2015, ou aproximadamente 22 petrolões. Você sabe o que é petrolões, né? É os escândalos que dizem que a Petrobras foi saqueada. Cada um dos 4.013 devedores tem dívidas acima de 50 milhões de reais. Segundo os dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, há um grupo ainda mais seleto de 729 proprietários que declararam possuir 4.057 imóveis rurais, somando uma dívida de 200 bilhões de reais. As terras pertencentes a esse grupo abrangem mais de 6,5 milhões de hectares, segundo informações cadastradas no Sistema Nacional de Cadastro Rural. O INCRA estima que com estas terras seria possível assentar 214.827 famílias, considerando o tamanho médio do lote de 30,58 hectares por famílias assentadas. Em outras palavras, seria possível atender com as terras dos maiores devedores do Estado brasileiro o dobro das 120 mil famílias que estavam acampadas demandando reforma agrária no ano de 2015. Em vez de cobrar os débitos, porém, o governo de Temer editou
em junho, a medida provisória número 733, concedendo mais privilégios ao setor. Segundo o relatório da Oxfam, a ANP permite que produtores rurais inscritos na dívida ativa da União e com débitos originários das operações de securitização e programa especial de saneamento de ativos liquidem o seu salvo devedor com um bônus entre 60% e 95%. Ou seja, vai não pagar a dívida ou só irá pagar 5% do montante. Por exemplo, uma dívida acima de R$1 milhão devem ter desconto de 65%. É uma injustiça fiscal com desoneração. O relatório aponta outra peculiaridade, a isenção de diversos impostos. A Lei Candir, por exemplo, editada em 1996, que o atual governador do Rio Grande do Sul diz que quer negociar, e o futuro também diz que quer negociar, mas que não vai quitá-la, vai só jogá-la para um futuro com muito mais juro do que o já cobrado atualmente. Esta lei isentou o pagamento de ICMS aos produtos primários e produtos industrializados e semi-elaborados destinados à exportação. Segundo o relatório, essa desoneração gera perdas em torno de 22 bilhões de reais por ano aos estados. Como promessa de ressarcimento, entretanto, só são ressarcidos 12% das isenções. Por isso que os estados brasileiros e o Rio Grande do Sul está devendo o que deve para a União. Ou seja, não teve governo com coragem suficiente e nem justiça e juiz que cumpra a legislação que faça com que o Executivo Nacional pague, devolva esses bilhões aos estados, porque esse dinheiro é dado ao grande negócio, ao agronegócio. Só para você ter uma ideia, em 2014, a bancada ruralista emplacou mais uma benesse fiscal para o setor, a isenção de 9,25% na cobrança do PIS/COFINS na venda da soja para todos os fins comerciais. O relatório alerta também que é ineficaz, ou melhor, o relatório alerta também para a ineficácia do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, principal tributo no meio rural brasileiro, apesar da progressividade do imposto em relação ao tamanho e utilização do terreno, a cobrança é responsável por apenas 0,0887% da carga tributária em 2014. Percentual médio constatado desde os anos 90, ou seja, a injustiça fiscal do ITR fez com que os grandes e médios proprietários passassem a pagar menos imposto por hectare, caindo em média R$ 1,59 por hectare em 2003 para 1,52 R$1,52 em 2010, segundo os dados das áreas totais cadastradas no Sistema Nacional no SNCR, ligada à Universidade de Oxford. A Oxfam está presente em 94 países. Então, esta é mais uma pesquisa realizada
por fundações estrangeiras, né? Quem gosta de qualificar como confiável essas ações, essas agências, né? É mais um dado de que o agronegócio, e esse agronegócio que apoia o governo de Jair Bolsonaro, é aquele mesmo agronegócio que adquiriu suas terras através da grilhagem de terra pública a partir do Mato Grosso, entrando a Amazônia fora, e onde tinha mata, né, eles devastaram, extinguiram, exterminaram a população indígena e os quilombos e se apropriaram na mão grande da terra pública brasileira. São 10h27, vamos tomar mais uma aguinha e a gente já volta aqui no Debates de Opiniões. E você vai lá dar uma espiada, né? Dá uma espiadinha lá no nosso Debates de Opiniões e deixa o seu like lá pra gente na nossa página do Itamar Santos. Vamos lá de música, já voltamos. Oi, coração. Estamos de volta aqui com o nosso Debates de Opiniões pelo www.radiosantosabel.com.br. A nossa live lá tá bombando. Aline Cal, Neidi Henriques, Beline Romanzini, Michel Auguste. A Neidi diz assim: Canoas está assistindo o amigo Itamar. Valeu, muito obrigado. O Lota, lá de Três Passos, também está assistindo a gente lá no na nossa live, né? Mais uma notícia: a CLT, a nova CLT, a tal reforma trabalhista, não cria empregos prometidos, né? E está completando um ano, né? A mais profunda mudança nas leis trabalhistas desde a criação da CLT, consolidações das leis do trabalho em 1943. A reforma trabalhista completa um ano nesse domingo, amanhã. A nova legislação foi uma das principais agendas econômicas do presidente golpista Michel Temer, que batizou esta deformação de, abre aspas, modernização trabalhista, e a defendeu como essencial para criar empregos. Indicadores oficiais mostram que a reforma teve pouco impacto na geração de empregos e não conseguiu reduzir a informalidade do mercado de trabalho. Então, tem pesquisa, você pode ver esta pesquisa lá no site da UOL, Economia UOL, né, onde que diz que o governo prometeu 2 milhões de vagas, mas criou até agora 293.300 vagas de emprego. Aprovada quando o país tinha 13,3 milhões de desempregados e uma taxa de desocupação de 12,8%, segundo o IBGE, a nova lei foi vendida pelo atual governo golpista como solução contra o desemprego e a informalidade. Ao sancioná-la, Temer golpista repetiu o que disse durante toda a tramitação da proposta, que a tal reforma era indispensável para a criação de empregos. O então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, chegou a dar um número de 2 milhões de empregos ou de vagas entre o ano de 2018 e 2019.
né? Já se passou um ano e não aconteceu 300 mil vagas. Então tem muito que fazer nesse ano de 2019 e, a julgar pelo embalo, não teremos empregos formais, né? Não teremos empregos com o resguardo estatal e com o resguardo dos direitos sociais. O que nos aponta esse futuro bem próximo é que a informalidade, né, o chamado bico, aconteça com mais sequência e, infelizmente, né, no senso comum popular, isso se torne vulgar, isso se torne banal e as pessoas troquem a sua sobrevivência por qualquer tostão. Então, essa própria reforma trabalhista permite que trabalhadores rurais sejam remunerados pela alimentação e pela moradia. Então, as pessoas vão voltar ao tempo da escravidão, que eram mal alimentadas e viviam em senzalas fédicas, né? Verdadeiros currais humanos para a época. Nós estamos fazendo essa analogia com dados nas pesquisas, com dados naquilo que os políticos que foram recentemente eleitos estão dizendo que vão fazer. Né? Não basta esta reforma ter destruído a CLT, né, e estar provando que não tem capacidade de gerar empregos. Né? A gente vê na grande mídia um grande incentivo às iniciativas individuais. Aí eu pergunto, por quanto tempo a senhora, a jovem cozinheira, a jovem confeiteira vai vender e vai conseguir vender os seus doces, os seus bolos? Quem que vai comprar? Quem que vai comprar? Se nós não tivermos empregos de massa, né, que empregue uma massa volumosa de pessoas, não teremos economia no Brasil. Não teremos a circulação, né? Essa é a palavra, a circulação do dinheiro no Brasil, e não teremos evolução econômica. Né? Desde que essa reforma entrou em vigor, em novembro de 2017, até setembro deste ano, mês do dado mais recente, né, pelo Cadastro Geral de Empregados, Perdão. Diz que só 298.312 vagas com carteira assinada foram registrados, né, no CAD, no Cadastro Geral de Empregos e Desempregos do Ministério do Trabalho. Ministério esse que está sendo prometido ser exterminado. Não vai existir mais o Ministério do Trabalho. E o CAGED também será um cadastro que não vai ser mais, vamos dizer assim, atualizado. Né? Porque se não tem mais o Ministério do Trabalho, não tem mais essa necessidade, segundo o governo fraudulentamente eleito do Jair Bolsonaro. Nós estamos numa transição de um governo golpista para um governo fraudulento. A eleição de Jair Bolsonaro é fraude. É fraude porque foi realizada e sustentada por Caixa 2, né, coisa que o juiz Moro disse que ia combater, mas não combateu. Na atual eleição houve Caixa 2, houve fake news, mentiras, né, foram direcionadas, bombardeadas diretamente no teu WhatsApp, né, no teu Facebook, por empresas
estrangeiras e nacionais adquiridas pela campanha de Jair Bolsonaro, né, com fake news para espalhar, né, para toda a população brasileira, e esse governante foi eleito a partir destas fake news, dessas mentiras. Então, em um cenário muito melhor que o visto entre 2014 e 2017, quando o Brasil perdeu milhões de empregos, mas está muito aquém dos anos pré-crise econômica, quando o país chegou a abrir mais de 2 milhões de vagas de carteira assinada por ano. Né? Então, nós já tivemos, no período até 2014, né, criação anual de 2 milhões de vagas de carteira assinada por ano, aonde as pessoas tinham a vaga de trabalho e tinham o seu direito garantido. Hoje não temos mais direito garantido, não temos mais direito a férias de 30 dias, né? As suas férias não existirão ou existirão de acordo com a vontade patronal. É isso que está colocado para o povo brasileiro agora, num futuro bem próximo, infelizmente. Infelizmente, nós temos esta possibilidade real de acontecer mais esse ataque com na economia e para a população brasileira. Vamos aqui ouvir mais uma música, né? E a gente já volta com o nosso debates e opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Vamos lá. Merda. Dessa vez, seremos nós. Feito um cometa, você chegou, me abraçou com todo o ardor, fez a extinção das coisas más, levou o mar pro meu sertão, sertão assim, assim tão só, nem mesmo dá-lhe uma canção, refrescava o chão, meu chão vermelho, era seco igual ao pão na mesa. Feito um cometa, você chegou, me abraçou com todo ardor, fez a extinção das coisas más, levou o mar pro meu sertão, sertão assim, assim tão só, que nem mesmo dó de uma canção, refrescava meu chão vermelho, era seco igual ao pão na mesa, refrescava meu chão vermelho, era seco igual ao pão na mesa. Feito um toró, você caiu, me invadiu, me alagou, derreteu a taipa e as telhas, levou toda a plantação, não dava fruto, sempre murchava, você surgiu e germinou, e as frutas doces despencaram, feito minhas pernas ao te ver. Rota de colisão, na minha rota de colisão. Rota de colisão, na minha rota de colisão. Rota de colisão, na minha rota de colisão. Rota de colisão, na minha rota de colisão.
feito um toró, você caiu e me invadiu, me alagou, derreteu a taipa e as telhas, levou toda a plantação. Não dava fruto, sempre murchava, você surgiu e germinou, e as frutas doces despencaram, feito minhas pernas ao de vem. Roda de colisão, na minha roda de colisão. 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 Obrigada. Massa. Isso aí. É Josiara, Rota de Colisão. Grande sucesso vai ter essa menina aí, uma grande voz. Estamos aqui com o nosso Debates e Opiniões. 10 dias depois de eleito, vamos acompanhar o que Bolsonaro fraudulento já fez e o que nos espera. A expectativa era acabar com a corrupção, trazer mudanças para o governo. A realidade, Bolsonaro diz que MDB é bem-vindo em seu governo. Bolsonaro acaba com o Ministério do Trabalho. Deputada da bancada ruralista é anunciada como ministra da Agricultura. Tereza Cristina é conhecida como a musa do veneno. Equipe de Bolsonaro pensa em fusão do Banco do Brasil com o Bank of America. Bolsonaro arranja briga com o Egito, grande parceiro comercial do Brasil. Bolsonaro se mete em mais outra briga com países árabes, grandes parceiros comerciais do Brasil. Mais uma briga de Bolsonaro agora com a China, maior parceiro comercial brasileiro. Guedes, que é o Paulo Guedes, avisa que o Mercosul não é prioridade no momento em que a Europa diz que o Mercosul é prioridade. Julian Lemos, integrante da equipe de Bolsonaro, foi acusado de estelionato e 3 vezes alvo da lei Maria da Penha. Onyx Lorenzoni é réu confesso de Caixa 2 e faz parte do governo de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro diz que Caixa 2 de Onyx está de boas, porque ele pediu desculpa e isto já basta. Magno Malta, corrupto histórico brasileiro, mesmo sem voto popular, ganha vaga no governo de Bolsonaro. Alberto Fraga, do DEM, Democratas, Antiga Arena, a parte extremada da direita brasileira, não reeleito pelo povo, tem áudio pedindo propina, indicado pela PGR, agora faz parte do governo de Jair Bolsonaro. Paulderney Avelino, também Avelido. Paulderney Avelido, do DEM, não é reeleito pelo povo, condenado a devolver 4,6 milhões em um esquema de corrupção, faz parte do governo de Jair Bolsonaro. Estes são alguns, né, dos cabras que estão se chegando aí no governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro se aproxima do DEM ao chamar Paulderney Avelino para governo. O candidato do PSL à presidência da República e eleito no
no segundo turno, declara em vídeo gravado que o deputado federal Paulderney Avelino, do DEM, do Amazonas, que não foi reeleito, terá espaço no seu governo. Abre aspas, pode ter certeza. Ele fará parte, com toda certeza, do nosso governo e fará a intermediação com esse Estado próspero, maravilhoso, mas que precisa de alguns reparos para que vocês possam crescer, disse Jair Bolsonaro. O vídeo foi gravado numa reunião da bancada da bala, onde o presidenciável disse que Paulderney, que não participa desse grupo, foi na visita a convite do presidente da bancada, o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, que também não foi reeleito. O grupo tenta convencer Bolsonaro a manter Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, também do DEM, na presidência da República. O convite público para Paulderney é mais um aceno de Bolsonaro ao democrata. Vamos ouvir aqui uma parte deste vídeo aqui. Vamos ouvir aqui o que Bolsonaro conversou nesta reunião. Não temos aí condição de reproduzir o vídeo, mas é por aí, né? Como a nossa manchete diz, Bolsonaro pega, né, os políticos, né, antigos políticos, né, velhos políticos, e Paulderney é um deles para compor o seu programa. Ou seja, está cheio de corrupto no governo que vai tomar posse agora em janeiro do ano que vem. Sócio da agência ligada aos disparos em massa do WhatsApp, integra time de Bolsonaro. Né? Bolsonaro indicou o marqueteiro. O cara que espalhou as mentiras, ele indicou para ser membro da equipe de transição. Pela a mobilização aí nos órgãos de mídia, esse senhor pediu que fosse retirado da equipe, mas queria participar dessa equipe mesmo não recebendo nada para isso. Claro, já tinha recebido, embolsado grandes milhões de reais aí, de dólares, para fazer uma campanha fraudulenta, espalhando mentiras, milhares de mentiras durante a campanha eleitoral. Então, esta gente está aí dentro do governo agora, sugando todas as informações econômicas e estratégias da riqueza brasileira. Isso é mais um assalto legalizado neste momento no governo brasileiro, e infelizmente este assalto acontece, né, via autorização popular, porque a maioria dos eleitores votou, né, em Jair Bolsonaro. Bolsonaro também diz que muita coisa do governo Temer vai ser mantida. Bolsonaro e Temer se unem pelo fim das aposentadorias, né? E vem mais retirada de direitos agora dos aposentados atuais e dos futuros aposentados que não terão aposentadoria. Temer convida Bolsonaro para viajarem juntos pelo mundo antes de sua posse, né? A sua audiência nos debates cristalizou seu discurso obscuro, né? E o antipetismo fez com que aceitassem um projeto pior do que o medo de uma nova onda de corrupção no governo federal. Onda esta que não foi impedida e não será impedida com a eleição de Bolsonaro para o governo brasileiro. Como nós mostramos aqui, né, o governo recheado de corruptos, né, e Bolsonaro está acertando com Temer a sua indicação como
um diplomata, né, italiano, né, vai representar o Brasil na Itália. Michel Temer será agraciado com isto e, por isto, não responderá a nenhum dos seus crimes praticados antes de ser presidente da República e mesmo durante a presidência da República. Então, Bolsonaro está acertando tudo aí com os seus amigos para que todos eles fiquem protegidos pela impunidade, né? Bolsonaro é o cara, como diz o povo brasileiro, né? Vamos aqui para mais uma aguinha e a gente já volta aqui no nosso Debates e Opiniões. Nesse mundo de loucuras, me perco entre tantas figuras, fantasiadas, descartadas, descartáveis. Mas isso só não me sustenta. Estudo os teus sinais, sedenta, desfrutando dessa insana liberdade. Silêncio no ambiente, a brasa fresca queima quente. Vadia louca depravada, te quero na cama, na rua, no carro, na escada. Lambe, esfria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar. Vadia louca depravada, te quero na cama, na rua, no carro, na escada. Lambe, esfria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar. Nesse jogo de figuras, o quadro é bem maior que tua moldura. E você pode se perder na paisagem. A chama cresce aonde venta. Confundo os teus sinais, sedenta e prisioneira de uma estranha liberdade. Silêncio no ambiente, a brasa fresca queima quente. Vadia louca depravada, te quero na cama, na rua, no carro, na escada. Lambe, esfria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar. Vadia louca depravada, te quero na cama, na rua, no carro, na escada. Lambe, esfria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar. Vadia louca depravada.
lavada. 11h01 aqui nos altos ou na Baixada do CRAI. Na Baixada do CRAI, nosso estúdio aqui no Jardim CRAI, na descida, programa Debates e Opiniões. Fazendeiros formam milícia para atacar índios no Mato Grosso do Sul. Fazendeiros formaram milícia para atacar índios no Mato Grosso do Sul, diz o MPF. Procuradoria denuncia 12 pessoas por ataques a indígenas no estado. Segundo o órgão, nos últimos 10 anos, um índio foi morto por ano por conta deste conflito. Fazendeiros do Mato Grosso do Sul formaram uma milícia privada que sequestrou e atirou com armas letais contra comunidades indígenas das etnias Guairi-Kauá, Guarani-Kauá e Guarani-Nandava. Essa é a conclusão de uma investigação de 8 meses feita pela Força Tarefa do Ministério Público Federal, que culminou em 2 denúncias contra 12 pessoas por esses crimes. A região é palco de intenso conflito fundiário que coloca de lados opostos índios e proprietários rurais e causou a morte de ao menos um indígena por ano nos últimos 10 anos, segundo a Procuradoria. A última delas foi quando o indígena Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza foi assassinado. De acordo com a Força Tarefa, Ava Guarani, instituída pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, jagunços foram contratados e financiados por proprietários rurais para, entre aspas, violentar e ameaçar as comunidades. A comprovação da atuação dos milicianos foi feita por meio de depoimentos de testemunhas, visitas aos locais dos ataques com fotos e vídeos. O órgão não divulgou detalhes dos casos, nem quantos foram por quem. A investigação ocorreu em segredo de justiça. As 12 pessoas são acusadas dos crimes de formação de milícia privada, constrangimento ilegal, incêndio, sequestro e disparo de arma de fogo, por ter o mesmo modus operandi dos crimes investigados pela Força Tarefa. O assassinato de Souza em Caarapó, na última vez, também será monitorado pelo grupo de procuradores. O agente de saúde indígena morreu depois de fazendeiros atacarem indígenas que haviam ocupado a fazenda Ivu 2 dias antes. Um vídeo feito pelo Conselho Missionário Indígena, o CIMI, mostra o momento em que vários veículos chegaram à área. Os indígenas afirmam que os produtores chegaram atirando e usando rojões para disfarçar o barulho. José Amando Cerqueira, irmão do dono da fazenda, diz que eles usavam apenas os fogos. 5 indígenas ficaram feridos por tiro de arma de fogo, segundo o hospital que os atendeu. Josiel Benites, de 12 anos, e Jesus de Souza, de 22, foram feridos no abdômen. Valdílio Garcia, de 26 anos, no tórax. Lubécio Marques, de 43 anos, recebeu 3 tiros, um no ombro, um no tórax e outro no abdômen. E Norivaldo Mendes, de 26 anos, também foi atingido no tórax. A fazenda Ivu faz parte de uma área de 55.590 hectares, que está em processo de demarcação pelo governo federal. Um estudo antropológico iniciado em 2007 mostrou que o local pertencia aos guaranis, que começaram a ser expulsos da área em 1882 para dar lugar ao cultivo de erva mate. No início do século XX,
esse processo de expulsão foi intensificado quando o governo brasileiro começou a vender as terras para a implementação de fazendas. O problema é que muitos desses locais foram vendidos a proprietários rurais que possuíam ou possuem a titularidade de terras, criando um impasse. Quando identificada como terra indígena pelos estudos, o governo federal tem que desapropriar a terra, mas ele só pode indenizar os fazendeiros pelas benfeitorias feitas na terra, como imóveis, por exemplo. O valor do terreno não pode entrar na conta porque reconheceu-se que ele era dos índios, antes dos fazendeiros, e, portanto, não pode ser comprado. A fazenda faz parte de uma área diante desse impasse, em décadas, os índios cansaram de esperar e começaram a realizar as chamadas retomadas, expressão usada pelos indígenas para definir a ocupação de uma área que já pertence a seus ancestrais. Entram nas fazendas e montam acampamentos improvisados. Muitas vezes acabam sendo expulsos pelos próprios fazendeiros, muitas vezes com truculência. O ataque ocorrido na envolve similar ao que aconteceu em outra fazenda do município de Antônio João, próximo da fronteira com o Paraguai. Simeão Fernandes Vilhalva, um Guarani Kaiowá de 24 anos, acabou sendo assassinado com um tiro na cabeça, depois que fazendeiros entraram no local para expulsar índios que faziam uma retomada. O Ministério Público Federal denuncia constantemente que, mesmo com a intensificação dos conflitos, a região é pouco policiada. O Ministério Público de Justiça não explicou, após ser questionado pela imprensa e pelo jornal El País, porque a área onde houve o ataque não estava sendo monitorada, já que estava em litígio havia mais de um dia. A Força Nacional foi enviada para o local depois da morte do agente de saúde indígena. E isto aí, só para você ter uma ideia como acontece o uso, né, das milícias no Brasil. E agora, infelizmente, essas ações milicianas e ações paramilitares irão ser, vamos dizer assim, superestimadas, relativizadas e, por que não dizer, legalizadas pelos atuais governantes, como durante toda a campanha, né, Jair Bolsonaro fez. Jair Bolsonaro sempre dizia que não admitia que seus eleitores, seus apoiadores, usassem da violência, mas nunca fez nada para isso e nenhum de seus eleitores foram processados ou presos por ter cometidos verdadeiros ataques aos seus opositores. Então, é para você ter uma ideia do que enfrentaremos doravante. É um caos que está colocado. Tem mais gente dando uma espiada na nossa live: o Júlio César, a Vânia Espanhol, o Alfredo Correia, o Paulo Ferreira, o Luiz Antônio, Jaline Salbeira também entrou, o Delci Pandolfo também entrou lá na nossa live, o pessoal dando uma espiadinha na live, e a gente vai e já volta aqui para mais música aqui, mais notícia, e você fica com a boa música do nosso Debates e Opiniões.
Desde que a cigana resolveu o meu passado, leu a minha mão na minha palma, a letra M. Quase não enfrento mais as filas do mercado. Já não ecoam em mim as buzinas e as sirenes de automóveis habitados, apressados, à procura de ondas verdes, marés vermelhas, ondas verdes, marés vermelhas, ondas verdes, marés vermelhas, ondas verdes. Vejo naufragar o parabelo da existência, mesmo calejando os pés descalços nos corais. Despertar aflito, ora morto, ora vivo. Lágrima pedestre, o verso teso no olhar, mendigando rosas no asfalto, mercador de sonhos ancestrais. Pé na encruzilhada, os passos tortos pelo cais. Rezas de metal eu não sei rezar. Sob o viaduto na beira-mar, dutos de concreto a me percorrer. Mapas da insensatez a me decifrar. Rezas de metal eu não sei rezar. Sob o viaduto na beira-mar, dutos de concreto a me percorrer. Mapas da insensatez a me decifrar. Rezas de metal eu não sei rezar. Sob o viaduto na beira-mar, dutos de concreto a me percorrer.